Saudações a todos. Esses estudos que estamos fazendo, essas reflexões pelos dias que estamos presenciando o sofrimento dos nossos irmãos lá no Sul e que nos levaram a tantas reflexões, a buscar inclusive no Livro dos Espíritos a causa dos flagelos humanos, a buscar ali o tema expiações coletivas, em que Allan Kardec nos explica o porquê e como se dão essas expiações coletivas, em que muitas delas reúnem um grande número, né, de pessoas que precisam passar por aquele momento de resgate, de reajuste, de aprimoramento, buscando quitar-se, né, com a sua consciência em função de situações vividas, experimentadas. E tudo isso nos leva a pensar, e eu me lembrei de um livro que há muitos anos, mas é um livro muito bom. É O Monge Executivo, é um livro muito conhecido, ele foi muito ali falado há décadas atrás aí, né? E do James Hunter. E é um livro muito interessante, inclusive é um livro que às vezes a pessoa não é muito afeita à religiosidade, né? E esse autor, ele é iluminado, porque ele vai levando o tema com tanta coerência, e na verdade é um livro sobre liderança, né? Um grupo de executivos se reúnem ali, né, nesse objetivo de desenvolver espírito de liderança profissional. Mas ele conduz de uma tal forma ali os apontamentos que ele traz, que ele monta nos diálogos, né, que encontramos neste livro, que eu acredito que alguns filhos mais rebeldes, que não querem se achegar a uma religiosidade, eles poderiam ver aqui esses valores, essas leis, inclusive a forma como ele coloca quando ele cita Jesus, né? O respeito, a valorização dessa presença aqui entre nós. Então, é um livro muito, muito interessante. E lembrando, então, de alguma parte, por quê? Essas situações que vivemos, né, e que nos reportam a um estado de guerra, e na verdade, como conversamos ali, é tudo uma consequência, né, dos abusos, das atrocidades cometidas nas guerras, e comentamos que os reajustes estão se dando mais rapidamente, porque antes as expiações coletivas, elas demoravam muito mais para reunir aquele grupo. Agora, dada a necessidade de urgência que vivemos, né, as reparações já se fazem, né? Já estamos reparando erros cometidos aí no início do século XX, nas guerras mundiais, não é? E então, e lembrando disso, vamos buscar aqui um dos trechos do livro que na época que eu li me atraiu muito, em que ele está falando ali do determinismo, porque ele está falando com o grupo sobre as escolhas. Ele versa todo ali as suas colocações para mostrar que estamos sempre fazendo escolhas e quando não fazemos, já estamos fazendo a escolha de não fazer. E ele vai seguindo ali com as ideias, ele vai trazendo a ideia do determinismo. Nós sabemos que essa ideia do determinismo, ela imperou de uma forma muito, muito efetiva aí há tempos atrás, que deu origem aqui no Brasil até a literatura, ao tipo de literatura, né? Depois do romantismo veio o realismo, em seguida veio o naturalismo, que seria uma leitura de vida em que o homem está totalmente sujeito ao seu ambiente, né? Ele é totalmente sujeito ao ambiente em que ele vive. Então, nessa época, o determinismo, né? Que foi a época que veio ali da evolução de Darwin, tudo. Então, tudo isso mexeu muito com as mentes e aqueles que
exageraram nesse determinismo, colocando que o homem é essencialmente produto do meio. E aqui o autor, né, vai colocando que Freud tinha essa ideia, né, de que somos produtos totalmente do meio e que se colocasse ali, como Freud dizia, pessoas ali vivendo as mesmas condições, elas teriam uma reação já determinada anteriormente, seria a mesma reação. Essa é a leitura de Freud, mas vamos pegando alguns trechos aqui. Freud afirmou que, se conhecermos suficientemente a ascendência genética e o ambiente de uma pessoa, poderemos predizer seu comportamento e até mesmo as escolhas individuais que fará. Suas teorias dinamitaram o conceito de livre-arbítrio, né? Então, porque ele acreditava que as nossas ações, nossas opções são determinadas por forças inconscientes, das quais nunca nos damos conta completamente. Então, Freud exagerou aí nessa ideia do determinismo, dizendo que, na verdade, já está tudo determinado dentro do nosso inconsciente, como produto da nossa ascendência genética, como produto do ambiente que estamos, teremos determinado comportamento, é o que ele afirmava. E a que está explanando o tema, ela coloca: o determinismo genético permite culpar o avô dos genes ruins de uma pessoa, explicando por que ela é alcoólatra. Então, como eles estão colocando aqui, ficou uma situação que vivemos muito, né? Nós vamos tirando todas as responsabilidades de nós mesmos porque existem os fatores determinantes. Os genéticos são os genes ruins, né? Dos nossos ancestrais. O determinismo psíquico permite-me culpar meus pais por minha infância infeliz, que me levou a fazer más escolhas. O determinismo ambiental me permite culpar meu chefe pela desgraçada qualidade de minha vida profissional, o que explica por que eu me comporto mal no trabalho. Tenho toneladas de novas desculpas para o meu mau comportamento, né? E ela diz, isso não é ótimo, né? Então, essa fuga, né, das responsabilidades não é uma forma inteligente de nos desculparmos e nunca assumirmos as responsabilidades dos nossos atos, né? Aí uma outra coloca, acho que estamos aprendendo que, embora os genes e o ambiente tenham efeito sobre nós, ainda somos livres para fazer nossas próprias escolhas. Então, essa moça que estava ali nesse grupo, ela alcançou melhor o que estava sendo levado. Vejam os gêmeos idênticos, mesmo óvulo, mesmo espermatozoide, portanto, os mesmos genes, inato. Ambos cresceram no mesmo lar ao mesmo tempo, adquirido. Contudo, podem ser duas pessoas muito diferentes. Não é? Isso é fato. Da constatação da colocação dessa outra participante, muito elucidativa. E eles vão continuando. Vamos pegar mais aqui, em que ele vai trazer, que é o ponto que eu queria chegar. Então, o Simeão, que está coordenando todo esse grupo, né? Ele vai trazer aí a figura de Viktor Frankl. Mas vamos pegar aqui um pouquinho antes. De fato, a habilidade de escolher nossa resposta é uma das glórias do ser humano. Os animais respondem de acordo com o instinto. Um urso de Michigan faz o mesmo tipo de toca que um urso de Montana. E um pássaro azul de Ohio faz o mesmo tipo de ninho que o pássaro azul de Utah. Os golfinhos que ensinamos a saltar sobre arame no SeaWorld
não têm mérito e nem consciência de sua façanha, mas sabem que ao final do show encherão a barriga de peixe. Então, eles são condicionados, né? E ele fala: imagino que alguns de vocês ouviram falar de Viktor Frankl. Então, antes de nós continuarmos, Viktor Frankl foi um médico psiquiatra austríaco, né? E ele tem uma trajetória de muita lição para todos nós, né? É assim, é muito atrativo, é muito atraente buscarmos conhecer um pouquinho, né, de Viktor Frankl, porque ele com certeza foi um espírito encarnado entre nós que veio nos trazer grandes aprendizados. Porque ele era de família judia. Na Primeira Guerra Mundial, a situação financeira, a Primeira Guerra Mundial foi devastadora, né? Na nossa mente ficou mais a Segunda, mas a Primeira foi devastadora. E a Segunda foi uma consequência da Primeira, né? Uma continuidade, digamos. E a, e a família dele, né, que era bem abastada, com a Primeira Guerra Mundial, ficaram em condições ali de pobreza mesmo, né? Mas ele foi se recompondo, né? Os judeus se recompõem, eles são muito fortes. E estudou, foi estudando, estudando, se fez conhecido, deu aula na Universidade de Viena, que é a mesma universidade ali em que Freud atuava, em que Freud estudou, né? Enfim. Então, eles chegaram inclusive a trocar cartas, mas ele vai trazer uma ideia que se contrapõe à, à ideia de Freud em relação a esse determinismo, porque ele ficou vários anos, né, de 42 a 45, ele ficou em Auschwitz, ele ficou em uns 4 campos de concentração. E isso mexeu muito com ele e ele escreveu um importante livro em busca do significado. Ele escreveu lá, nos campos de concentração, arranjou papel e escreveu esse livro em busca do significado. Mas vamos primeiro ler aqui, senão o tempo se esvai. Imagino que algum de vocês ouviram falar de Viktor Frankl. Ele escreveu um livrinho famoso chamado Em Busca do Significado, que eu recomendaria a cada um de vocês. Frankl, um psiquiatra judeu, formou-se e mais tarde tornou-se professor na Universidade de Viena, a mesma escola que educou Sigmund Freud. Frankl tornou-se seguidor e proponente do determinismo, exatamente como seu mentor e ídolo, Freud. Então, ele tinha abraçado essa ideia, porque era a ideia da época, e todos abraçavam. Durante a guerra, Frankl ficou preso em um campo de concentração por vários anos. Perdeu quase toda a família e os bens pessoais nas mãos do regime nazista e suportou horríveis experiências médicas no próprio corpo. Nós sabemos de todos os abusos que eram cometidos, né? Então, falou aqui que a família dele também foi presa. De fato, foram presos também. O pai e a esposa, que foi obrigada a abortar o filhinho, que ela estava grávida, né? O pai e a esposa morreram por exaustão. A mãe do Vitor morreu nas câmaras de gás. Só uma irmã que conseguiu ficar refugiada lá numa cidadezinha que eu não me lembro. Então, ele sofreu muito e o livro, com certeza, não era para quem tem estômago fraco. Não é para quem tem estômago fraco, mas Frankl aprendeu bastante a respeito de pessoas e da natureza humana em meio ao sofrimento, e isso forçou a repensar sua posição sobre o determinismo. Deixe-me ler para vocês um trecho deste livro. Ele vai ler um trecho do livro Em Busca do Significado. Então, está lá. Sigmund Freud uma vez afirmou, o Frankl coloca, né? Deixe alguém
tentar expor à fome diversas pessoas de maneira uniforme. Com o aumento da urgência imperativa da fome, todas as diferenças individuais obscurecerão, e em seu lugar aparecerá a expressão uniforme do único desejo não silencioso. Então, era a forma como Freud entendia. O homem submetido às mesmas condições, ele terá a mesma reação. Mas aí o Frankl continua. Graças a Deus, Sigmund Freud foi poupado de viver a experiência dos campos de concentração. Seus textos deitam-se nos sofás de veludo da cultura vitoriana, não na sujeira de Auschwitz. Lá, as diferenças individuais não obscureceram, ao contrário, as pessoas tornaram-se mais diferentes, as pessoas se desmascararam, tanto os porcos quanto os santos. Nós não estamos vendo reações que nos emocionam? Pessoas corajosas, e abençoados sejam essas pessoas corajosas, que seguem o impulso do coração e não temem nem a morte. Abençoadas sejam outros que agem como porcos, na dor, porque a dor é a mesma, estão todos ali. Estou me reportando agora ao nosso presente no Sul. A dor é a mesma, mas há aqueles que se aproveitam e deixam o lado horroroso vir à tona. É isso que ele está colocando. E as condições são as mesmas. Né? Então, as diferenças não se igualam, como falou, não se igualam como fala Freud, se obscurece e todos têm a mesma atitude. Não, não. Ele está dizendo, e concordamos, né? As diferenças individuais se sobrepõem. O homem é essencialmente, então, nós vimos, né? As pessoas se desmascarar, tanto os porcos quanto os santos. O homem é essencialmente autodeterminante. Ele se transforma no que fez de si mesmo. Nos campos de concentração, por exemplo, nesse laboratório vivo e nesse solo de testes, nós presenciamos e testemunhamos alguns de nossos companheiros comportarem-se como porcos, enquanto outros comportavam-se como santos. O homem tem ambas as potencialidades dentro de si mesmo. A que se efetiva depende das decisões, não das condições. Isso é divino, essa colocação que Viktor Frankl nos traz muito preparado, né? Não poderia ser diferente. Tão preparado que ele tinha visto para viver na época da guerra, para viver nos Estados Unidos, um médico muito conhecido, um psiquiatra altamente reconhecido, com muitos e muitos livros. No entanto, ele preferiu ficar junto dos seus irmãos. É isso. E ali nasce, né? Nasce, dessa experiência nasce o verdadeiro Viktor Frankl. Nossa geração é realista porque passamos a conhecer o homem como realmente é. Além do mais, o homem é esse ser que inventou as câmaras de gás de Auschwitz. Entretanto, ele também é aquele ser que entrou nessas câmaras de gás, de pé, com a oração do Senhor ou a Shema Israel nos lábios. Aí alguém comenta: que magnífica mudança de paradigma! Imagine um genuíno determinista dizendo: o homem é essencialmente autodeterminante. Ele se transformou no que ele fez de si mesmo. Ou então, de que o modo de ser das pessoas depende das decisões, mas não das condições. Incrível, diz um dos participantes. E nós também dizemos incrível, né? E que possamos nós aprendermos com tanta riqueza, né? Com tanta riqueza que temos em mãos. Quantos espíritos preparados entre nós
fora do campo religioso, embora ele trouxesse uma religiosidade dentro dele imensa. Tanto que a terapêutica dele, né, em busca do sentido para a vida, ela determinava também ali a busca do sentido espiritual da existência, para preencher o vazio existencial, né? Então, mas veio pelo lado da ciência, da medicina, né? Então, Deus tem como nos trazer esses grandes espíritos preparados para nos ajudar. Nós é que precisamos estar em condições, né? Pararmos de rastejarmos como vermes, entendermos o significado das coisas, os porquês das coisas, fazermos as nossas relações, as nossas conexões, no sentido de jamais de embrutecermos o nosso coração encontrando respostas. Não, não, não. Encontrar as respostas significa exatamente burilarmos os nossos sentimentos e percebermos os enganos que temos feito. Ora salta o engano de um grupo, logo mais saltará o engano do outro grupo. E assim vamos nós, né? Tendo que fazer esse mergulho em nós mesmos, para que consigamos aproveitar e valorizar as oportunidades que nos chegam. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho. Eu vou retomar aqui do último parágrafo, no capítulo 15, Carências. Observa-se que boa parcela das pessoas não está aceitando mais, em hipótese nenhuma, a possibilidade de fazer cada conquista a seu tempo. Querem tudo para já, custe o que custar. A grande maioria dos espíritos reencarnados na atualidade tem vivido a filosofia do imediatismo. Aí que eu parei. As necessidades e anseios pessoais não obedecem à prova da resistência moral pela paciência e perseverança, e no atendimento de suas metas, percorrem os caminhos largos da precipitação e da imprudência, buscando de forma egoísta o gozo, o prazer, a satisfação de suas fantasias. Depois surgem a decepção e mágoa, e somente então percebem a fragilidade de suas escolhas. Nesses torvelinhos de dor, não tendo força e coragem o bastante para assumir a sua responsabilidade, projeta culpa a outrem, se eximindo de admitir também as suas decisões infelizes que contribuíram em suas dificuldades. Mais adiante, passadas as crises mais intensas dos resultados de suas más opções, perceberá sua necessidade afetiva ainda mais acrescida de novos apelos e convites para outras tentativas de fruir o máximo, fazendo o mínimo. Essa tem sido a roda da vida de muitas criaturas no transcurso de suas desditosas experiências no corpo físico. O controle da vida emocional é o primeiro passo no suprimento das nossas necessidades reais. Saber adiar a gratificação pessoal é muito importante na aquisição desse controle. Tudo a seu tempo, conforme os méritos e esforços pessoais. Perseverança e coragem são duas nobres virtudes que precisam ser cultivadas nesse caminhar da existência, a fim de colocarmos em funcionamento a possibilidade de alcançarmos nossas metas. Todavia, destaquemos que tais virtudes serão improfícuas se o nosso estado emocional for de inconformação, porque criará uma barreira vibratória de obstrução no suprimento das nossas carências variadas. O estado espiritual de inconformação ou azedume com o que nos cerca retira expressivas funções calmantes e compensadoras no campo mental,
nascidas dessas nobres virtudes. Nosso destino é a felicidade e a completude sem carências. Hoje as sentimos em razão da trajetória pela qual optamos, colhendo da vida aquilo que nela plantamos. Leis perfeitas regem nosso merecimento, e somente quando empenharmos pelo amor, perceberemos que carência é o outro nome do egoísmo. Estejamos certos de que a melhor solução para nossos problemas de equilíbrio nas necessidades e aspirações pessoais será sempre manter-se firme nos ideais enobrecedores que vertem da proposta terapêutica do amor. Quem ama, ainda que precisando ser amado, supre-se, eleva-se, compensa-se. De forma alguma estamos fazendo apologia ao descuido conosco no campo das expectativas íntimas e do desejo de ser amado. Entretanto, tenhamos lucidez para compreendermos que a postura de cobradores revoltados e a atitude de precipitação não nos levarão a lograr os ideais de ventura e realização sonhados, agravando ainda mais as nossas provas. Obviamente, as mais elementares necessidades humanas serão sempre de alguma forma atendidas. Entretanto, nossa condição de penúria espiritual leva-nos a refletir na colocação feita pelos sábios instrutores da verdade, ao afirmarem: por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. No mundo faminto de amor, a terra tornou-se o local onde a maioria espera saciar sua fome afetiva, e poucos são os que optam pela divina escolha de amar. Não fosse o celeiro de amor da misericórdia, e certamente a humanidade por si mesma já teria se dizimado. Tamanho o barbarismo emocional que não distancia muito o homem moderno de certas espécies irracionais nos campos da violência e da indiferença. Colaboremos com o Pai. Amemos intensa e nobremente. Rica expressão do amor divino, a vida nos recompensará com farta nutrição, que jamais nos deixará sentir a falta do essencial para sermos felizes. Capítulo 16. Aprender a fazer. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim à que consiste na arte de formar os caracteres, à que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Isso é uma resposta no Livro dos Espíritos à questão 685A, no trecho do comentário de Kardec. Os rumos educacionais do século XXI apontam o ato de saber fazer como um dos 4 pilares do processo de desenvolvimento dos potenciais humanos. Extremamente coerente com a evolução, esse aprender a fazer leva-nos a ricas inferências para o modelo espírita da educação. A informação espírita é cultura, e a cultura em si não abriga o saber, porque o saber implica o uso da informação para gerar a transformação, meta essencial da proposta espírita. Conciliando as assertivas educacionais da modernidade, percebemos, através de avaliações sinceras, que nossas agremiações doutrinárias cumprem com a valorosa missão do esclarecimento, apontando as diretrizes do que se deve fazer. Contudo, ficam evidentes as necessidades prementes sobre o como fazer. Indicar roteiros nem sempre será garantia de melhoria, porque cada individualidade traz em sua bagagem
maior ou menor facilidade de compreensão das verdades cósmicas. Por essa razão, o estudo minucioso do saber, como fazer, inclui a interação do aprendiz com os veiculadores do conhecimento em tarefas grupais, participativas, dialogais, com plena troca de informações na construção do saber. Podemos deixar algumas questões, entre diversas, que nos compete formular, a fim de aquilatar a extensão do quanto temos que aprender acerca de como fazer. São elas: como aprender a dialogar? Como amar a si mesmo? Qual a fórmula para efetivar o perdão verdadeiro? Qual o remédio para o melindre? Existe uma forma de controle da irritação? Como vencer os conflitos sexuais? Como amar os inimigos? Como superar os impulsos mentais de violência? Como dominar as desordens nos raciocínios quando nos encontramos sob pressão? Como discordar e criticar sem gostar menos? Qual o caminho para formar uma equipe harmoniosa? Qual a forma prática para sermos bons parceiros dos bons espíritos? Como penetrar nos labirintos do personalismo em nossa intimidade? Como fazer o autoconhecimento? O momento das vivências espíritas conclama uma tomada de posição nova. A ênfase dada à instrução precisa ser seguida de uma pedagogia mais palpável, que permita aos estudantes espíritas a melhor absorção vivencial dos conhecimentos. Levemos o ensino da casa espírita para fora de si mesma em atos e decisões que comprovem sua efetiva adequação ao entendimento. Somente dessa forma estaremos trabalhando pela construção do saber em nós mesmos. A isso denominamos contextualização, aplicação prática e o desenvolvimento de habilidades a partir dos conteúdos espíritas adquiridos nas abençoadas tarefas do estudo. Nesse prisma, a convivência ganha conotações de caráter disciplinar e motivadora a inestimáveis lições no cadinho do autoburilamento espiritual. O saber fazer implica um compromisso de grandes proporções, concitando-nos a mudanças de profundidade. O Centro Espírita, quando escola do espírito, apresenta na sua operosidade elementos estimuladores a esse imperativo de solidificar em grupo os alicerces individuais do saber, que cada qual dará conta na sua faina renovadora, contextualizando na intimidade. Em auxílio a esse assunto, enumeremos 4 referências que merecem reciclagem e aperfeiçoamento na criação de ambientes educativos que melhor permitam aos partícipes um eloquente encontro consigo mesmo, que sem dúvida é o ponto de partida para deflagrar o aprender a fazer. A transmissão do conteúdo. Não é mais importante acumular informação, mas saber pensar, saber organizar o trabalho, saber gerenciar o conhecimento. Contextualizar é aprender a estabelecer uma relação de parceria com o conhecimento espírita, a fim de transformá-lo em instrumento do crescimento pessoal. A forma tradicional de transmitir conteúdos centrados em programas e divulgadores do ensino doutrinário reduz a capacidade comunicativa, que deve ser uma via de mão dupla, e incentiva a adoção de dogmas na informação doutrinária, sob o influxo de velhos atavismos da alma. A pedagogia do afeto é a didática da relação dialógica, relação parceira, interativa, pois na vida social a relação nunca é monologal. A massificação é fator dispersivo, daí o valor dos grupos.
Quando esse conhecimento é passado como conteúdo, informação pronta, o educando deixa de ter a oportunidade de dar a ele os seus significados, seus sentidos, e então o saber perde o colorido da representação individual, capaz de contextualizar as vivências, gerando a ética do ser. Ter conhecimento é diferente de ser o conhecimento. Os projetos vivenciais. Além de gestor do conhecimento, o Centro Espírita deve ser um laboratório de encontros humanos, com projeto de estudo e oficinas para esferas específicas de necessidades, mentalidade educativa centrada em valores, pelo desenvolvimento de competências, dinâmicas de expressão e criatividade nos campos da vida interpessoal. Os relacionamentos educativos. Os projetos não podem ser artificiais. Sua eficácia é comprovada no próprio círculo onde se efetiva, através de relações de afeto que são tecidas entre os convivas, base segura e produtiva para grupos que buscam contextualização. Os valores do respeito e da solidariedade mútua garantem a expressão dos significados pessoais e a valorização de todas as atividades. Para completar esse capítulo, acho que vale a pena ler toda a resposta da questão 685A, que encabeça essa parte, e ler também todo o comentário de Kardec. Essa pergunta é do livro 3º, do capítulo 3º, Lei do Trabalho, item 2, Limite do Trabalho, Repouso. A pergunta: mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Aqui vem o comentário do Kardec. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. E isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências e durante essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Vamos ver uma passagem aqui de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico, uma página que nos orienta um recurso muito importante para aproveitarmos o estudo. Na meditação, capítulo 168. E foram sós num barco para um lugar deserto. Marcos, capítulo 6, versículo 32. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer.
Teus olhos, naturalmente, estão cheios de angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm, através de impulsos tumultuários influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales, e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. Uma boa semana a todos.